Bom, vamos lá iniciar o nosso bate-papo aqui, falando um pouco sobre os investimentos em 2021. E a gente separou a nossa conversa aqui em três. Né? Eu vou começar falando um pouco de cenário externo e de bolsa. Depois eu vou passar para a Camila Dolly falar sobre renda fixa. E, por último, o Felipe Dexheimer vai trazer uma visão de carteira, alocação, e algumas das sugestões de alocação que a gente tem por perfil aqui na XP. Começando, né, com o cenário de mercados e cenário externo, né, se vocês puderem, se vocês estiverem vendo meus slides já na tela, mas basicamente a gente está entrando no ano de 2021, né, em um cenário que a gente chama de um cenário de esperança, né? Ou seja, a gente passou em 2020 por 4 períodos muito claros na nossa visão, né? Que a gente começou o ano de 2020 com uma visão otimista do Brasil e do mundo, passamos por 2 meses de choque, né, muito grande, o maior choque econômico dos últimos 100 anos, entramos num período longo, né, de incertezas, que foram várias, né, incertezas políticas, incertezas fiscais, incertezas em relação à segunda onda na Europa e nos Estados Unidos, e também a pandemia que continua no Brasil. E esse período de incerteza ele terminou com as eleições americanas, né, que também trouxeram grande volatilidade para o mercado no final do mês de outubro. E desde as eleições americanas, o mercado viu um rally muito forte, né? O mês de novembro foi o melhor mês de novembro da história para as bolsas globais, mais de 13% de alta, né, nas bolsas globais. O Brasil subindo mais de 20% em dólares, né, durante o mês de novembro, e é o que a gente está chamando desse mês, desse período da esperança, né, porque não é só esperança em relação, né, ao mundo voltar ao normal ano que vem, mas também esperança que as vacinas funcionem, né, e que ajudem a trazer uma normalidade, né, que tenha uma eficácia nas vacinas que estão sendo iniciadas agora, esperança da recuperação econômica que já está em curso. Enfim, então é um sentimento e um momento bastante positivo que o Brasil e que o mundo entram no ano que vem. Quando a gente pensa em cenário para o ano que vem, tem 3 razões que deixam a gente ainda bastante otimistas, né, com preços de ativos para 2021. O primeiro deles é em relação ao crescimento, né? Então a gente enxerga que a gente vai entrar no ano de 2021 com nível de atividade econômica recuperando patamares bem sustentáveis e bem sólidos, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente vê que vários indicadores mostram uma recuperação em V, né, mais forte do que muita gente esperava. Então, a recuperação econômica ela se deu muito mais rápido do que muita gente esperava. Né, e o fato da base de 2020 ser uma base muito fraca, isso vai fazer com que os números de crescimento para 2021 sejam muito sólidos. Né? Então, quando a gente olha o lucro por ação esperado para os setores da Bolsa em 2021, você vê taxas de crescimento esperadas pelo consenso de mercado muito elevadas. Né? Tanto é que o número consolidado aqui está dando mais de 150% de recuperação de crescimento de lucro para o ano que vem, obviamente vindo de uma base muito baixa, mas ainda assim o mercado espera que 2022 seja um outro ano sólido de crescimento de lucros. E isso deve fazer com que a Bolsa, né, continue suportada, porque no final do dia, no médio e longo prazo, o que importa para a Bolsa são os lucros das empresas. Esse é o fator mais relevante para direcionar a Bolsa no médio e longo prazo. Então, crescimento da economia recuperando deve trazer, né, um crescimento sólido de lucros das empresas, e a gente vê esse cenário suportando preços de ações nos próximos 2 anos. Segundo motivo, os estímulos, né, que tem por vir. A liquidez global ela é bastante excessiva, né? Só esse ano de 2020 foram 20 trilhões de dólares de pacotes fiscais e pacotes monetários por parte dos bancos centrais e dos governos. 20 trilhões de dólares são mais de 20% do PIB, mais de 20% do PIB global.
né, e o PIB esse ano no mundo deve ficar em torno de 4,5%, ou seja, tem muito dinheiro no mundo, né? A liquidez ela é excessiva no mundo, e esses pacotes, esses estímulos, eles devem continuar no ano que vem. A gente tem indicações, né, o governo americano tem discutido, o novo governo americano tem discutido já um pacote de estímulos quando iniciar o próximo governo Joe Biden, tem discussões no Japão, na Europa, sobre novos estímulos econômicos, e a consequência de tanta liquidez assim no mundo é que hoje você tem, como mostra nesse gráfico, 17 trilhões de dólares em títulos de dívida com juros negativos no mundo. Então, a gente reclama bastante, né, e a Dori vai falar um pouquinho, do CDI muito baixo no Brasil, CDI de 2%. Olha, na verdade, se você for um investidor de renda fixa no Japão ou na Europa, está numa situação muito mais difícil, né, porque lá até títulos de 10 anos do governo estão pagando juros negativos, né, abaixo de zero. Então, isso faz com que os alocadores de capital, tanto pessoas físicas quanto fundos de investimento, fundos de pensão, sejam empurrados para fora da renda fixa e tenham que ir para ativos de risco, né? E ativos, sejam eles ações, imóveis, enfim, então, ou commodities, né? Como ouro ou outros metais preciosos. Então, esse cenário de liquidez global deve continuar bastante forte para o ano que vem, e a gente deve ver ainda mais estímulos se somando a esses 20 trilhões de dólares que foram adicionados na economia global em 2020. E isso traz um cenário, essa combinação de crescimento econômico, crescimento de lucro, com uma grande liquidez global, traz um cenário já bem melhor para mercados emergentes, né? Mercados emergentes voltaram aí aos holofotes depois de bastante tempo né, fora dos holofotes dos investidores. A gente viu esse movimento no Brasil, com a entrada recorde de investidor estrangeiro no mês de novembro, mais de 33 bilhões de reais de fluxo. Mas eu lembro que assim, 33 bilhões de reais, quando você converte para dólares, é pouco dinheiro, né? Isso representa mais ou menos 2 horas e meia de negociação das ações da Apple, para vocês terem uma ideia. Então, o ponto aqui é que ainda tem bastante espaço, né, para países como o Brasil recuperarem, né, fluxo de investidores estrangeiros, porque ao longo de 2020 e dos últimos anos tem saído bastante dinheiro, né, de mercados emergentes, principalmente dos mais cíclicos, como o Brasil. Quando a gente olha para a Bolsa, para o final de 2021, a gente enxerga um valor justo de 130 mil pontos, que dá mais ou menos 14, 15%, né, de potencial de valorização dos preços atuais. A gente faz isso via 3 metodologias diferentes, e a gente pega a média dessas 3 metodologias, né, um fluxo de caixa descontado, um preço-lucro e um múltiplo de valor da empresa sobre o EBITDA, e com isso a gente chega numa média, né, de valor justo de 130 mil pontos. Então a Bolsa continua oferecendo bastante potencial de valorização e ano que vem bastante suportado também por crescimento de lucro das empresas, né, o que é bastante positivo. Falando um pouquinho de riscos, né, quais são os principais riscos? Olha, o primeiro risco que a gente tem que ficar de olho é em relação a essa recuperação econômica, né, porque se ela não acontecer na medida em que o mercado está esperando, a gente pode, né, enxergar um cenário que as expectativas do mercado estão altas demais e essa recuperação, por algum motivo, né, ou porque as vacinas atrasam, ou porque a pandemia continua, ou qualquer outro motivo, isso pode, né, trazer um reajuste, aí, um ajuste para baixo, né, de expectativas em relação ao ano que vem. Então, esse é um risco para a gente continuar de olho. Um segundo risco que a gente chama atenção aqui, talvez é um superaquecimento dos mercados e talvez até da economia, né, que voltem a gerar inflação, né, uma inflação sustentada, né, que não é a visão do cenário base da XP, como vocês ouviram ontem dos nossos economistas, mas é um risco que a gente tem que ter no radar, né, porque esse cenário de liquidez em excesso com recuperação econômica pode trazer, né, um superaquecimento aí de preços de ativos e também dos preços na economia gerando inflação. E aí, né, isso traz um cenário de bancos centrais tendo que parar, né, e tendo que alterar a política monetária e as políticas fiscais. E, por último, os riscos políticos e fiscais no Brasil, que a gente discutiu bastante ontem, então não vou me alongar mais sobre isso, né? Acho que o risco fiscal é algo que a gente tem que continuar
de olho no Brasil no ano que vem. Só para terminar, antes de passar a bola para a Dolly, a nossa carteira top 10, né, de ações XP para o ano que vem, a gente fez 2 alterações, né, esse mês. A gente adicionou CIA na nossa carteira, no lugar de Vivara, e a gente adicionou Ambev no lugar de Localweb. Aqui a gente tem 3 temas principais, né, que estão por trás da nossa carteira. O primeiro tema é o tema de commodities, que a gente gosta, né, da exposição a commodities no ano que vem. Então, a gente tem exposição a Petro, a Vale e a Gerdau, né, que a gente continua gostando bastante desse tema, com a China se recuperando, o mundo voltando a crescer, as commodities devem entrar num ciclo super positivo no ano que vem. O segundo tema são papéis que ficaram para trás nessa recuperação e que são papéis de qualidade. Aqui, né, eu ressalto Banco do Brasil, Ambev, C&A e Ômega Energia. E, por último, histórias de crescimento, né, crescimento secular e histórias que trazem aí um potencial de turnaround ou de crescimento interessante. E aqui eu ressalto a B3, a Tenda e a Via Varejo. Bom, é isso do meu lado. Depois a gente responde algumas perguntas. Queria passar para a Camila Dolly para falar de renda fixa. Obrigada, Ferreira. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só me dê um ok se vocês estão vendo. Ótimo. Então, bom, vamos lá apresentar um pouquinho aqui sobre renda fixa. Acho que, em primeiro lugar, eu também não quero me alongar muito aqui no cenário econômico. Acho que ontem a gente já teve grandes apresentações, o Ferreira também já falou um pouco, mas é difícil a gente falar sobre renda fixa e não comentar sobre o cenário econômico, né? Então, acho que, em primeiro lugar, vale a gente olhar como aprendizados para 2020, que a renda fixa não é fixa, né? Se a gente olhando ali o começo da pandemia, a gente viu os ativos oscilando bastante, principalmente para quem acompanha Tesouro Direto, que tem ali o reflexo diário, né? A marcação a mercado dos ativos, conseguiu observar isso muito bem, que a renda fixa também oscila, ela também varia ao longo do tempo, de acordo com os ciclos, né? E isso mostrou que o cenário político-econômico afeta diretamente os ativos de renda fixa, ou seja, não apenas por conta da atividade, que pode levar a aquecer ou não alguns setores, mas também por conta das taxas, dos indexadores, a gente tem esse efeito direto. Então, em 2020, ficou muito clara essa lição. Muita gente descobriu a renda fixa, né, conheceu um pouco melhor a renda fixa esse ano, e para o ano que vem a gente já entra, então, com essas lições aí aprendidas e conseguindo, inclusive, observar oportunidades nesse caso. Para 2021, em termos de cenário econômico, repetindo um pouco o que já foi dito, mas é importante, para o Brasil fica ainda a questão do risco fiscal, né, que é o principal tema aí que a gente tem que acompanhar, inflação mais de curto prazo, e mundo, a gente tem que continuar observando aí, acompanhando a questão da Covid-19, seja a segunda onda, seja a questão de vacina. Aqui mostrando um pouco como que foi, como que se comportou a expectativa de juros ao longo do ano. A gente vê que o cenário fiscal teve grande influência, né, as expectativas para o fiscal, então aqui a linha amarela mostrando como que fecharam as expectativas no final aí de novembro, peço até desculpa se eu que tem aqui 31 de novembro, esse dia não existe, então seria o dia 30 de novembro, né, mostrando que sim, essas expectativas, esses riscos têm peso sobre as expectativas de juros, e isso influencia diretamente aqui sobre os ativos de renda fixa, né, então claramente sobre os pós-fixados, que são aqueles que vão acompanhar a taxa de juros, mas também os outros ativos que acabam oscilando na marcação a mercado por conta dessa mudança de expectativa. E eu trouxe esse gráfico justamente porque no ano que vem, logicamente, a gente continua acompanhando esse tipo de movimentação, porque pode trazer mudanças aí de oportunidades ou de riscos para os ativos de renda fixa. Falando um pouquinho de Tesouro Direto, é sempre bom começar por ele, que seria o nosso tipo de ativo menos arriscado aqui dentro desse contexto de renda fixa.
a gente vê ele como uma porta de entrada para o mundo de investimentos, principalmente quando a gente fala do Tesouro Selic. A gente vai abordar um pouquinho a questão das movimentações que ocorreram esse ano, também por conta das questões fiscais, mas o que acontece? Para o ano que vem, e a gente já tem visto nos últimos tempos, que todas as oscilações que a gente observou nesse tipo de ativo, né, ou seja, no Tesouro Selic, que é o mais conservador e ainda continua sendo muito recomendado para a composição de reserva de emergência, essas oscilações já se estabilizaram, né? Então a gente consegue ver aí uma estabilização no preço do ativo e uma volta ao comportamento natural desse tipo de investimento, né? Então, apesar de ter sido criada uma aversão, talvez, né, um receio em relação a esse tipo de investimento, a gente vê que foi algo pontual, foi algo temporário, assim como a gente tinha imaginado. Então, para 2021, a gente continua enxergando esse como um bom ativo, né, uma boa opção para quem quer compor sua reserva de emergência aqui no Tesouro Direto. Em relação à inflação, por conta das expectativas de inflação e por conta aí do cenário que a gente tem visto, a gente acredita que é uma boa opção, principalmente para investimentos de mais longo prazo. Acho que o Dex vai falar um pouco disso, provavelmente aí falando de alocação, mas pensando aqui em termos de prazos mais longos, a gente acaba se protegendo desse efeito inflacionário. Então, principalmente para quem aí se preocupa com essa inflação que tem se mostrado crescente, apesar da gente acreditar que ela é uma corcova para o ano que vem, é uma forma de se proteger desse efeito. Aí, falando um pouquinho do programa do Tesouro Direto como um todo, como eu mencionei, o Tesouro Direto ele é uma excelente porta de entrada para o mundo dos investimentos, pela segurança que demonstra, né? Afinal, os ativos são emitidos pelo governo federal, são garantidos pelo governo federal, então é uma ótima alternativa, sem contar a grande gama de opções que a gente tem, né, em termos de prazo, em termos de remuneração. Então, a gente tem visto que com o aumento da educação financeira, as pessoas têm entrado cada vez mais aqui no programa. Esse ano teve um aumento de cerca de 65% a 70% no número de investidores cadastrados no Tesouro Direto. Então, essa é uma tendência que a gente acredita que deve se manter para o ano que vem. E espero que isso se concretize, porque isso demonstraria, então, que a gente está conseguindo ampliar a educação financeira e trazer as pessoas cada vez mais para o mundo de investimentos. Em termos de riscos para o Tesouro Direto, claro que é bem parecido com o que a gente tem para a renda fixa como um todo, e eu menciono aqui oscilações na curva de juros, né, seja por conta da questão fiscal, seja por conta da Covid, e eu aproveito para mostrar esses dois gráficos só para ilustrar. Então, esse ano a gente viu o Tesouro Selic com essa queda, mas que já voltou, e eu só deixo um destaque aqui, que aqui do lado a gente tem os valores. Essa queda que pareceu muito grande foi de cerca de 1%, tá? Então, apesar de ter tido esse receio por conta dos investidores, não foi uma queda muito brusca em termos de valores, né? Foi 1%, mesmo considerando aqui a queda mais forte, e a gente já vê uma volta ao comportamento normal, digamos, do título. Em relação ao Tesouro IPCA 45, que é o mais longo que a gente tem, trouxe aqui para mostrar essa oscilação que pode ocorrer, mas vale lembrar que oscilações podem se traduzir em oportunidades para quem precisa, para quem deseja buscar ativos mais longos, com segurança do governo federal, e que em momentos de baixo isso pode representar uma oportunidade de entrada, e que em momentos de alta podem representar uma oportunidade para quem já tem o título e deseja sair. Então, é só para mostrar um pouco como a renda fixa varia, e ano que vem, dependendo aí das movimentações, né, na economia, na política, movimentações podem ocorrer e se traduzir aí em oportunidades para os investidores. Em relação às emissões bancárias, né, que seriam CDBs, LCIs, LCAs, LCs, ou seja, aqueles ativos que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, né, o nosso FGC, a gente vê que esse ano, né, apesar de tudo que a gente passou, toda a crise, os bancos médios, né, que são os principais emissores, né, desse tipo de emissão, principalmente aqui na plataforma da XP,
eles demonstraram forte resiliência, apesar de tudo, né, se mostraram com forte robustez aí na liquidez, se prepararam, né, em relação à crise, se anteciparam buscando captações, se aproveitaram de toda essa abertura que tem, né, esse acesso aos investidores. Então, a gente viu que eles passaram muito bem pela crise, melhor do que a gente esperava. Então, eles entram já em 2021 com uma boa posição, né, um bom posicionamento, e isso traz um certo conforto, né, uma certa segurança aí para os investidores desse tipo de emissor. Ano que vem, né, a gente enxergou, na verdade, esse ano a gente enxergou muitas empresas que buscaram tanto o mercado de capitais quanto propriamente bancos para se capitalizar, né, para reforçar o seu caixa, e muitas dessas emissões, né, dessas captações, foram de curto prazo. Então, a partir do começo do segundo trimestre do ano que vem, né, a partir do segundo, terceiro trimestre, a gente deve ver muitas dessas emissões começando a vencer, e as empresas devem voltar a buscar aí formas de refinanciar essas dívidas, né? Ou seja, captar para pré-pagar aquelas dívidas que tomaram esse ano e tomar dívidas mais longas, né? Ou seja, menos arriscadas para o balanço das próprias empresas. Então, isso pode se dar tanto através do mercado de capitais, que seria o crédito privado, que eu vou falar daqui a pouco, ou através dos próprios bancos. Sendo através dos próprios bancos, a gente deve ver também um aumento de captação pelos bancos para financiar esse tipo de captação. Então, só reforçando aqui a questão da segurança do FGC, que a gente continua enxergando. Esse ano, acho que no começo ali da crise, muitos se perguntaram a respeito do FGC se tinha ainda essa segurança, e sim, ainda tem. A gente viu que esse ano as empresas, os bancos se mantiveram muito bem, e isso deve se manter para o ano que vem. A gente continua vendo a solidez do FGC. Riscos seria o fim do auxílio emergencial, por exemplo, que poderia afetar alguns dos segmentos. E só para eu finalizar aqui, porque eu acho que já acabou meu tempo, a gente tem o crédito privado, que seria uma boa alternativa em termos de rentabilidade, né, por não ter a questão, né, a garantia do FGC, e as empresas também entram aí, grande parte delas, com uma boa solidez, né, com um bom posicionamento aí em 2021, e devem voltar a captar a partir do começo do ano. Isso traz novas oportunidades para quem deseja entrar. Então, desculpa se eu me alonguei, acho que essa era aqui a parte de renda fixa, e tem mais ali no relatório. Vou passar a palavra aqui para o Dex. Bom, então vai ser até bom, vai ajudar a minha apresentação, acaba resumindo um pouquinho dos pontos e dando, acho que, uma boa ideia, né, de como é que você junta um pouco isso que o Ferreira falou e que a Camila falou e monta uma carteira, né. Então, acho que deu para ver, né, tá todo mundo bem focado em como, né, nas duas perguntas, né, quem ganha a corrida entre o vírus e a vacina, né, ou seja, né, o Ferreira colocou muito bem, né, será que a gente vai atender essas expectativas fortes de crescimento do mercado? Ou será que a vacina vai atrasar e a gente pode estar falando do ano que vem de uma terceira onda e ter mais quarentenas e lockdowns? E no Brasil, né, a gente tem na balança aí se a gente tem um cenário com reformas ou sem reformas. Né, e para resumir um pouco, né, não é muito segredo, se a gente tiver uma recuperação global forte, a gente tende a ter as bolsas fortes ao redor do mundo. A bolsa brasileira tende a se beneficiar, mas se a gente ainda tiver reformas, aí sim a gente tem um resultado forte. Créditos emergentes, moedas emergentes e crédito global em geral também são classes super importantes se a gente tiver esse cenário de recuperação forte se confirmando no que vem, que é o cenário base. No quesito, né, se ele não se confirmar, quais são as proteções, né, o que consegue salvar ele? Né? A gente está falando de moedas de países desenvolvidos, títulos de dívida de países desenvolvidos e também ouro, né, que é uma defesa, talvez para um cenário que você vai ter mais estímulos, né, para fazer a ponte final para a vacina. No Brasil, se a gente não conseguir fazer reformas, provavelmente a gente vai
vê beneficiada a parte mais curta da curva, especialmente a parte atrelada à inflação, se a gente ficar com uma moeda desvalorizada. E se a gente faz as reformas, mesmo que a gente não tenha um mundo com vacina, e eu diria até especialmente se a gente tiver o crescimento global fraco, renda fixa pré-fixada e renda fixa inflação tendem a ser ótimos ativos para o investidor local. Isso tem um motivo, né? A Camila mostrou ali, né, a evolução da curva de juros ao longo do ano, mas acho que o que é muito interessante, né, a gente desmembra aquela curva para ver quais são o CDI médio que está esperado ao longo do tempo para cada um dos anos, e o que a gente vê quando a gente compara isso com as nossas projeções, né, que a gente publica todo mês nos 5 anos em 5 minutos, o que o mercado tem no preço hoje é o que a gente considera um cenário negativo, né? Ou seja, o mercado está estressado, é quase como se o mercado já desse como dado que não há reformas. E por causa disso a gente acha, né, são ativos muito bons para ter, a simetria está um pouco favorável a eles agora. E acho que um último tema global que eu tenho brincado até, que é para o investidor se preparar emocionalmente, que é um tema relevante do ano que vem em alocação, e acho que é um pouco do que o Ferreira falou, né? A gente tem uma passagem de bastão. Hoje a gente tem um monte de estímulos na economia, né? Taxas de juros baixas, impressão de moeda, estímulos fiscais, o Ferreira até comentou, né? Os pacotes são trilhões e trilhões de dólares, e a gente tem que, em algum momento, tirar esses estímulos e a economia real reagir, né? Então, a gente tem que ter um crescimento assim que se autossustente, que não dependa desses estímulos. A gente só faz um parênteses aqui que em 2008, né, na transição ali, né, depois da crise de 2008, a gente viveu esse momento ali em meados de 2010, onde você tem uma desaceleração da economia muito nessa troca de bastão, e o mercado chegou a sofrer, né? A gente está vendo ali, tipo, a Bolsa Americana, numa janela de 3 meses, chegou a cair um pouquinho mais de 10%. A gente mostra isso aqui dessa maneira, assim, acho que é esperado, a gente deve ter essa discussão, talvez quando a gente chegar perto do verão do hemisfério norte. E acho que a pergunta que não quer calar é, tudo bem, né? Então, como é que, dadas todas essas dificuldades, como é que eu construo a minha carteira para esse cenário, né? E a resposta é ter um pouquinho de cada coisa, né? E vigiando, acompanhando o desenrolar das notícias ao longo do ano, né? Então, eu trouxe aqui como exemplo a nossa carteira para o perfil moderado, estrategista, nosso perfil central. Quem quiser conhecer os outros perfis, a gente tem um link aqui no código ali. E dá para ver que a carteira é bem equilibrada, né? Então, a gente, inclusive, os movimentos que a gente fez esse mês foram reduzir um pouco a renda variável. A gente acha que tem um momento de grande otimismo no mercado, e a gente ainda tem muito risco, especialmente cronogramas de vacina, são coisas que ninguém nunca acompanhou tão de perto. Ainda assim é uma posição super relevante de bolsa, como eu falei antes. A gente ainda está naquele primeiro quadrante lá em termos de cenário, e inflação teve um aumento relevante também nesse mês. A gente tinha 15%, veio para 20%, justamente porque os papéis estão muito descontados, e a gente acha que o cenário para reformas não é tão adverso assim. Então, é isso, e vou encerrar aqui para a gente poder abrir para perguntas e para um bate-papo final. Muito obrigada, Camila, Felipe, Fernando. Estamos com uma pergunta bem interessante que chegou aqui para a gente, e é para o Ferreira. O que você acha do setor de educação? Olha, excelente pergunta. O setor de educação foi um dos setores mais impactados pela pandemia, né? Porque, enfim, as universidades, as escolas tiveram que fechar, né? Alunos para casa, e ao longo, né, dessa nova realidade, é um setor que teve que se ajustar, né, rapidamente ao ensino à distância. Só que como a pandemia está durando bastante tempo, né, ali no começo, em março, abril, todo mundo achava é coisa de 1 mês, 2 meses, depois tudo volta ao normal, isso está criando uma nova realidade, né? Isso está criando uma nova realidade do ensino à distância, do ensino presencial,
e como vai ser essa volta ao normal depois que, né, passarmos a pandemia. Então, é um setor que ainda tem várias incertezas, né, em relação a essa mudança estrutural que a gente vai enxergar no pós-pandemia, principalmente no ensino presencial. Então, os alunos vão querer pagar a mesma mensalidade que pagavam antes, se for ensino à distância, ou se não, você vai poder competir com outras universidades de outras localidades, porque você, né, tem muito mais opção no ensino à distância, enfim. Então, tem várias dúvidas ainda em relação ao estrutural desse setor. É óbvio que com um cenário de vacina, um cenário de recuperação econômica, é um setor que se beneficia, né? Então entra dentro daqueles setores que o mercado tem comprado recentemente nessa visão de reabertura econômica e vacina, mas é um dos setores que, olha, existem sim algumas dúvidas aqui um pouco estruturais, principalmente no ensino, o ensino presencial. Dito isso, a ação que a gente mais gosta no setor é a Ânima Educação, que é o nosso top pick aí para o setor.